Olá, meus queridos, vamos então fazer algumas reflexões sobre espontaneidade e velocidade de reação, né? Vamos fazer distinção entre esses termos, né? As reações irreversíveis, né, acontecendo sob temperatura e pressão constantes, apresentam ΔG menor do que zero. O que eu quero dizer com isso, né? O cálculo de ΔG é um critério de espontaneidade para as reações irreversíveis. Né? Se eu escrevo uma reação irreversível no papel, ocorrendo numa certa temperatura e numa certa pressão, né, eu tenho como saber se ela efetivamente é espontânea, né, naquele sentido que eu estou considerando, a partir do cálculo de ΔG. Né? Se eu faço o cálculo de ΔG e obtenho um valor negativo, isso indica para mim que aquela reação irreversível, naquela condição de temperatura e pressão, naquele sentido que eu estou considerando, que aquela reação é espontânea. Né? Então, para classificar como espontânea uma reação irreversível, o que nós utilizamos é o cálculo de ΔG. ΔG negativo indica reação espontânea naquele sentido e naquelas condições de temperatura e pressão. Já para as reações reversíveis, né, o termo espontâneo é aplicado quando nós temos uma reação com alta constante de equilíbrio. Né? Então, escrevemos uma reação em equilíbrio no papel, né? Para aquela reação nós temos uma constante de equilíbrio. Quando o valor daquela constante é alto, nós classificamos aquela reação como espontânea. Né? A constante alta quer dizer que a gente chega no equilíbrio, né, com uma grande quantidade de produto e uma pequena quantidade de reagente em equilíbrio. Né? Então, no sentido direto relativo, né, à reação reversível, nós temos aí uma reação viável. Né? O equilíbrio é estabelecido e nós temos um montão de produto e pouco reagente. Logo, uma constante de equilíbrio alta classifica uma reação reversível como espontânea. E um ΔG negativo classifica uma reação irreversível como espontânea. Porém, nem todas as reações espontâneas são rápidas. Então, uma reação ela pode ser irreversível, ela acontece só num sentido, mas ela pode demorar bastante para se completar. Da mesma forma, uma reação pode chegar no equilíbrio com uma altíssima constante de equilíbrio, mas demorar muito para atingir esse equilíbrio. Né? Então, reação espontânea não é sinônimo de reação rápida, tá? A corrosão dos metais é espontânea, mas dependendo das condições é um processo lento. Né? Então, assim, todos os metais, eles são originalmente encontrados na natureza na sua forma oxidada, eles são retirados dos minérios. Né? Então, assim, por meio de processos artificiais, eles são levados a uma forma reduzida. Né? Contanto, existe uma tendência natural dos metais retornarem à sua forma oxidada. Né? Então, a corrosão, né, a oxidação dos metais é um processo espontâneo, mas nem sempre é um processo rápido. Né? Dependendo das condições, pode ser sim um processo lento. O apodrecimento dos alimentos é espontâneo, mas dependendo das condições, é um processo lento. Né? Pode ser tornado um processo lento. Né? Podem ser utilizados conservantes, né, que fazem essa reação, né, ficar mais lenta, né, apesar de ser, né, um processo natural. A secagem de um reparo é espontânea. Né? O que tem num reparo? Né? Nós temos os monômeros que, quando misturados ali, né, vão gerar um polímero, né, na parte que está danificada. Né, promovendo então o reparo daquela parte danificada. Mas esse processo é lento, né? Então é espontâneo, mas é lento. Inclusive nesse exemplo aí do araldite, né, a gente tem aí o catalisador, né, que é misturado aí com os monômeros, justamente para agilizar essa formação dos polímeros, né, agilizar a secagem, né, do reparo, digamos assim. Então a reação é espontânea, mas ela é lenta, né? Ser espontâneo não quer dizer que é rápido. A área da fisicoquímica, denominada cinética química, tem por objetivo principal manipular os processos espontâneos, dando condições para que os mesmos se tornem mais rápidos ou mais lentos. Né? No caso da corrosão, né, o objetivo é tornar o processo espontâneo mais lento. No caso do apodrecimento, né, o objetivo é tornar o processo espontâneo mais lento. No caso da secagem do reparo, o objetivo é tornar o processo espontâneo mais rápido. Né? Então, a cinética química, né, ela visa compreender, né, as reações, os processos, né, para que seja possível, então, manipular, né, a velocidade na qual os processos vão acontecer. Não é pretensão da cinética tornar um processo espontâneo não espontâneo
ou tornar um processo não espontâneo espontâneo. Não é pretensão da cinética. A cinética lida com processos espontâneos, né? E visa torná-los mais rápidos ou mais lentos, ok? O que tem capacidade, né? A área da fisicoquímica que tem capacidade de prever as condições, né? Que vão fazer um processo não espontâneo se tornar espontâneo ou vice-versa. A área da fisicoquímica capaz, né? Que nos dá condições de fazer isso é a termodinâmica. Né? A termodinâmica trata da espontaneidade dos processos e a cinética química trata da velocidade. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma reação pode ser espontânea e lenta. Né? Uma reação pode ser rápida, né? Chegando a equilíbrio rapidinho, mas com uma baixa constante de equilíbrio. Ou seja, a reação não é espontânea. Ela chega no final super rápido, mas, né? Com um rendimento ali ínfimo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cinética química lida com processos espontâneos, né? E o objetivo é retardar ou acelerar. Tudo bem? Então, é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido essa introdução. E agora vamos cair mesmo nos fundamentos da cinética, né? No que ela pode nos permitir, que ela nos permite fazer, prever, analisar e tudo mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.